Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Raízes da Cultura Ocidental, de Herman Dooyeweerd. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. De modo geral, são 4 motivos básicos religiosos que determinaram esse desenvolvimento. Neles estão presentes o que se chama opostos polares, que são discórdias, que contêm a semente de uma dialética religiosa. Há diferença entre dialética religiosa e teórica. A teórica é relativa, a religiosa absoluta. Tentar resolver uma antítese religiosa pelo método da teórica é um erro, pois não existe posição mais elevada fora da religião. A dialética teórica cuida de opostos relativos que estão ligados a uma unidade mais elevada e, portanto, não podem ser absolutizados. Movimento e repouso, por exemplo, apenas conceitualmente são excludentes, mas ambos pertencem a uma mesma realidade, da qual são dependentes e na qual estão unidas. Eles são relativos. Movimento não existe sem repouso e vice-versa. Eles não são excludentes, mas pressupõem-se mutuamente. O papel da dialética teórica é levar o pensamento de uma oposição meramente lógica para uma síntese mais elevada que, para isso, tem-se de estar atento ao ponto de partida que é comandado por um motivo religioso básico, que neste caso é a erudição. A verdadeira antítese religiosa é determinada pela revelação que se encontra na Palavra de Deus. A chave para a compreensão das Sagradas Escrituras está no seu motivo religioso básico, o qual consiste na tríade criação, queda e redenção por meio de Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo. Portanto, não é a erudição, nem a teoria e nem mesmo a teologia que é uma ciência, mas é o Espírito Santo quem nos revela o verdadeiro Deus e nós próprios. Se retirarmos da revelação divina o poder impulsionador da revelação divina, a teologia cairá em um motivo básico idólatra. A palavra de Deus sempre está em absoluta antítese com a idolatria, pois esta afasta o homem do verdadeiro Deus e coloca uma criatura no lugar de Deus. Torna algo relativo em algo absoluto. Torna algo que é dependente em algo autossuficiente. E por trás disso sempre está um motivo religioso básico. Consequência disto é que sempre que se absolutiza algo, um correlato deste surge reivindicando o mesmo falso caráter absoluto para si, gerando uma dialética religiosa, ou seja, uma polaridade entre extremos de um mesmo motivo básico. E cada um determina o significado religioso do outro, sendo que ambos estão relacionados um com o outro. Os motivos religiosos básicos em desenvolvimento da civilização ocidental são fundamentalmente o da matéria-forma da antiguidade grega aliada ao motivo romano de poder, império. O da religião cristã, da criação, queda e redenção por meio de Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo,
o católico da natureza e graça, que busca combinar os dois anteriores, e o moderno e humanista de natureza e liberdade, que busca sintetizar todos anteriores numa síntese religiosa concentrada no valor da personalidade humana. Sobre o primeiro motivo básico, Aristóteles foi o primeiro a cunhar a expressão forma-matéria, que surgiu do conflito do motivo básico das religiões da natureza e da religião cultural das divindades olímpicas. As religiões da natureza tinham origem pré-grega e até estrangeiras. O motivo básico estava na deificação de um fluxo de vida cíclico e informe, do qual surgiam formas individuais de plantas, animais e do ser humano, que morriam e voltavam à vida. Por a vida ser um fluxo e se repetir sem cessar, toda forma individual estava fadada a deixar de existir. O tempo era cíclico e não linear. E era uma força misteriosa, composta não de um, mas de várias divindades ligadas à natureza que atuava nesse fluxo de maneira imprevisível, chamado de, me perdoem se a pronúncia estiver incorreta, Anang ou Ananke, que significa força ou necessidade, que se tratava de um destino cego. Essa mudança constante aplicava-se não apenas aos deuses menores, chamados demônios, que eram poderes psíquicos informes, e aos heróis, que eram adorados como deuses, mas também aos deuses grandes, como Gaia, a Mãe Terra, Urano, deus dos céus, Deméter, deusa das colheitas e do crescimento, e Dionísio, deus do vinho. No entanto, a religião grega se tornou a religião da forma, da medida e da harmonia. O Monte Olimpo se tornou um centro religioso, um dos primeiros da história. Assim, a Mãe Terra, com seu ciclo vital, foram solapados pelos deuses olímpicos, que eram imortais e pessoais, que agiam na cultura. O Deus Supremo era Apolo, o legislador, Deus de luz e Senhor das artes. Essa nova religião, a religião da forma, tentou incorporar a antiga religião ao próprio motivo básico. Na cidade de Delfos, Apolo, representando a cultura, e Dionísio, representando a natureza, se tornaram irmãos. Com isso, Dionísio perdeu a selvageria e se tornou o cuidador das almas. Os poetas teólogos Homero e Hesíodo tentaram convencer o povo de que os deuses olímpicos evoluíram-se a partir dos deuses da natureza e que o princípio básico de tudo o que vem a ser é caótico e informe. Essa tentativa de conciliar os motivos antitéticos da religião da natureza com a cultura falhou por 3 razões. Primeira, a religião cultural negligenciou as questões da vida e da morte. Os deuses olímpicos não conseguiam proteger quem amavam da morte, pois ela era inevitável a todos. Segunda, os deuses olímpicos entravam com os padrões morais gregos, pois os gregos protegiam a moral grega, ao mesmo tempo em que viviam de forma imoral. Terceira, o mundo homérico dos deuses serviu apenas na era feudal, como uma analogia da situação do senhor e seus vassalos. Esse princípio do destino cego não se conciliava ao princípio da forma racional e imortal. O motivo do poder penetrou profundamente no pensamento romano. Calígula, por exemplo, se permitiu ser venerado como um deus.
Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade à síntese do livro Raízes da Cultura Ocidental. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.